Perdão vem trazer, bendito Jesus, a graça obtida lá na cruz, em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Espírito vem, nossa alma ensinar, a fé e o amor em nós aumentar, em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. É esse Deus que nós invocamos, é esse Deus que nós queremos adorar, é esse Deus que servimos no dia a dia, quando estendemos a nossa mão ao próximo em fé, com fé nesse Deus, quando estendemos a mão ao próximo com amor que procede desse Deus, então nós estamos servindo ao nosso Deus. Jesus mesmo disse: tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Que bom saber disso. Agora tem uma coisa muito importante nessa frase de Jesus, que quando um cristão é perseguido por causa de sua fé, assim tudo o que as pessoas fizerem contra o cristão, eles estão fazendo também contra Jesus. E é por isso que nós cristãos não precisamos buscar a vingança com as próprias mãos, mas nós podemos entregar a vingança a quem pertence de fato e de verdade, que é a Deus, que é justo no seu julgar. Portanto, irmãos, que esse momento de culto seja um momento em que nós nos coloquemos na presença de Deus em espírito e em verdade. Esse Deus, ele está presente comigo aqui em Cacoal, Rondônia, na congregação Concórdia, como está presente com todos os irmãos da congregação Concórdia, que eu já vi que tem alguns aí no grupo, no nosso chat, no nosso templo. Podemos chamar no nosso templo virtual. Nós temos alguns irmãos aqui da congregação, sejam muito bem-vindos. Sejam também bem-vindos todos vocês que moram perto de Cacoal ou longe, isso não importa. O que importa é que o poder de Deus, ele não aumenta ou diminui pela nossa distância. O poder de Deus, ele é igual para todos, e isso que é maravilhoso. Esse Deus, ele realmente é fantástico, porque ele sabe como trabalhar em nosso coração. Irmãos, se vocês tiverem algum agradecimento, algum pedido em especial que desejam fazer, façam até o momento da mensagem, né? E ali nós estaremos depois incluindo vocês em nossa oração. Lembrando aí que eu quero lembrar hoje de uma forma muito especial do Afeganistão, o país onde os cristãos estão sendo de forma brutalmente perseguidos e mortos por causa de sua fé. Nós queremos colocar de uma maneira tão especial esses nossos irmãos que lá sofrem, que estão dando a vida por causa do Evangelho. Que esse poder de Deus esteja sobre todos eles, conservando-os firmes até o fim, sabendo que ao partirem deste mundo eles estarão entrando em uma glória eterna preparada por nosso Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, esse momento, já que nosso Deus foi invocado, o nosso Deus agora ele está presente. Esse Deus ele deseja muito que o seu povo chegue na sua presença, abra o seu coração. E através do próximo hino eu quero convidar cada um de vocês que pensem na letra do hino, arrependam-se dos seus pecados,
porque o próprio hino ele já traz um grande consolo ao nosso coração. Ele traz o consolo e ele mostra a ação de Deus em Jesus Cristo para nos perdoar e nos purificar. Podemos ser honestos, abrir o nosso coração na certeza de que esse Deus, ele estará nos lavando, nos purificando para a vida eterna. Assim nós vamos então louvar a Deus através do próximo hino e ao mesmo tempo meditando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor.
Queridos irmãos, que consolo esse hino traz. Ao olharmos para a cruz, para o sofrimento de Jesus, talvez nós, nem sei se dá para dizer que nós entendemos esse amor que é tão louco do nosso Deus. Esse amor que vai ao extremo da capacidade humana de raciocínio. Esse amor que é capaz de derramar o próprio sangue para nos libertar. E como diz o hino, não sou merecedor. Não sou merecedor da graça de Deus, mas tua graça me alcançou. A graça de Deus nos alcançou em Jesus. Portanto, a todos vocês que derramaram o seu coração na presença desse Deus, confessando a Ele os pecados, abrindo o seu coração, pedindo perdão, clamando por Ele, tenham a certeza que a graça de Deus te alcançou. Você achou graça aos olhos de Deus. Você foi agraciado por esse amor imenso derramado lá na cruz. Que Deus, assim, possa estar sempre em nosso coração e que o nosso coração decida todos os dias em buscar a presença desse Deus e o seu reino em todos os momentos da nossa vida. Fiquem em paz, irmãos, porque a graça de Deus te alcançou em Jesus. Já que essa graça nos alcançou, já que essa graça chegou até nós, nós também queremos ouvir a palavra de Deus. E Deus quer trabalhar em nosso coração através da sua palavra. O testemunho que nós vamos ler nesta noite, ele não trouxe nenhum texto bíblico, mas o tema da mensagem é o privilégio de ser mãe de 3 pastores. Então, tendo em vista que vai falar de filhos, vai falar da grande alegria de um coração de uma mãe que tem 3 pastores na seara do Senhor. Então eu resolvi escolher o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 em diante. Todo o capítulo ali, a partir do versículo 12, ele fala de dons de Deus. Então, pensar um pouquinho que cada um de nós tem dons. O versículo, então, 27 em diante, ele diz assim, ó: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E é importante nós pensarmos, então, associar nossos filhos com os dons que eles receberam de uma maneira tão maravilhosa do nosso Deus. E nós queremos falar um pouco sobre isto nesta noite. E para nós nos prepararmos para a mensagem, eu escolhi o próximo hino do grupo Centelhas, que diz, que tem como título Vida Missionária. Um grande hino, traz uma letra muito animadora ao nosso coração.
porque Ele quer nos incentivar a levar a vida missionária e com esses dons todos que Deus colocou à disposição de sua igreja. Cantemos o próximo hino. Vai e leva nesta vida missionária a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo. Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve, agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé recebeu em Jesus, pelo Espírito Talvez você já esteja cansado de levar o seu fardo por ser cristão. Talvez você pense que já fez muito, já fez demais pela igreja, já ajudou a construir várias congregações e talvez pense até mesmo em deixar agora a vez para os outros. Mas lembremos que na vida cristã não existe aposentadoria. A vida cristã ela é contínua, ela é do momento em que o Espírito Santo muda o coração da gente,
até o momento da morte. E depois, na eternidade, a nossa vida cristã ainda continua. Então, do momento da conversão aqui neste mundo para toda a eternidade, nós somos servos do Senhor. Queridos irmãos, que a paz, o amor do nosso Deus, que o Espírito Santo esteja sobre todos nós neste momento de reflexão da palavra do Senhor, e que nós queremos, para esses momentos especiais que estamos usando, trazer sempre um testemunho de uma das irmãs do livro Famílias da Bíblia, e o testemunho de hoje é da Lídia Madalena Albrecht. Ela é moradora, ou pelo menos era na época, lá de Curitiba, no Paraná. Então, ela traz como tema o privilégio de ser mãe de 3 pastores. Vamos pensar um pouquinho em quem é pai aqui. Sei que todos aí são pais, eu penso que praticamente todos que estão no grupo aí são pais e mães de filhos e filhos maravilhosos. Talvez você tinha a pretensão que o seu filho seguisse outra profissão. Talvez você tinha o desejo que ele fosse ao seminário. E se sente muito, talvez, triste pelo fato dele não aceitar ir ao seminário. Mas nós vemos pela palavra de Deus que os filhos sempre são bênçãos. Filhos sempre são bênçãos, e isso me faz lembrar do Salmo 128, quando o próprio salmista lá ele diz: os filhos ao redor da tua mesa. Lá ele não está falando em profissão, lá ele não está falando nada, ele está falando dos filhos sentados em redor da sua mesa. Que grande bênção que é isso, que grande privilégio recebido de Deus, a oportunidade de ser pai e mãe. Claro que nós temos os nossos sonhos com os filhos, nós gostaríamos que fizessem isso ou aquilo, mas nós temos que cuidar também para não transferir para os nossos filhos o nosso sonho. Os nossos filhos, eles precisam ter a liberdade de escolher a profissão. E eu quero, antes de continuar, trazer o testemunho da Lídia, para que a gente possa, então, pensar um pouquinho sobre o que ela escreve, e em cima do que ela escreve e do nosso texto bíblico, nós podemos fazer alguns apontamentos aí. E ela escreve o seguinte: nasci em uma família onde meu pai, meu tio e meu avô eram pastores. Uma família de dedicação total à igreja, ao Salvador Jesus. Casei e meu marido também é pastor. Deus me abençoou com 9 filhos, 4 meninas e 5 meninos. Sinto-me uma mulher abençoada por Deus por ter confiado a mim 9 crianças. Uma grande bênção em minha vida e do meu marido. Com a graça de Deus, nossos filhos foram criados na disciplina e na admoestação do Senhor. E desde cedo, pelo exemplo do pai, pastor, 3 dos nossos filhos quiseram ir para o seminário. Nunca os obrigamos a nada. Foi Deus quem os chamou para serem ministros seus na pregação do Evangelho. Não foi fácil mantê-los no seminário, mas sempre contamos com a ajuda de padrinhos de batismo, nossa congregação e de uma congregação de fora do Brasil. Como mãe, acima de tudo, sinto-me abençoada por Deus, pois desde pequenos eles foram levados a Jesus e hoje levam outros ao Senhor. Gostaria de dizer também que dos 5 filhos, os 2 que não passaram pelo seminário também trabalham na seara do Senhor como diáconos na área
de música e culto. Das 4 filhas, nenhuma casou com pastor, mas estão diretamente envolvidas com o trabalho em suas congregações, sendo apoio importantíssimo para o pastor. Somos todos instrumentos nas mãos de Deus para fazer a sua obra. Quem chama é Deus, e uns ele chamou para o ministério pastoral e outros para o trabalho congregacional. Toda a glória e honra ao nosso Deus. É Ele quem chama e dirige a igreja. Eu creio nele de todo o coração. Isso escreve a nossa irmã Lídia Madalena Albrecht, lá de Curitiba, no Paraná. Isso na época em que ela escreveu esse testemunho, tá? Como é importante, achei muito bacana o que a Lídia escreve. E aqui nós já podemos ter assim uma visão ampla, porque ela não está simplesmente... Eles não tiveram 3 filhos homens e esses 3 foram ao seminário. E isso alegra o coração da mãe. Claro que esse motivo alegra o coração da mãe. Mas os outros filhos também alegram o coração da mãe. Os outros filhos também são uma bênção no reino de Deus, mesmo não sendo pastores. As meninas, as mulheres, da mesma forma. Talvez gostaríamos muito e pensamos, talvez, olha, como gostaria de ter um filho e que ele se formasse pastor, e veio uma mulher, ou 2 ou 3 mulheres na família. E isso se entristece o coração do pai e da mãe. Eu digo, não se entristeçam com isso. Isso são detalhes. Cada filho, seja homem, seja mulher, é uma grande bênção de Deus. As mulheres, como ela colocou muito bem, as mulheres não casaram com o pastor para pensar assim, agora tenho que seguir o que a minha mãe vinha fazendo. Elas aprenderam a fazer, elas cresceram dentro da igreja, elas conheceram o trabalho todo de missão de Deus. E elas continuaram simplesmente se envolvendo no trabalho. E são instrumentos importantíssimos nas mãos do Senhor e Salvador Jesus. Que grandes bênçãos nós temos e podemos tirar belas lições desse testemunho da nossa irmã. Juntamente com o texto que nós lemos, quando nós vimos que Deus chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para diáconos e assim por diante. Ele até faz a pergunta, por um acaso são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres? Vocês já imaginaram se os profetas tivessem inveja dos apóstolos? Se os mestres tivessem inveja dos profetas? Isso não cabe dentro de uma igreja, isso não cabe dentro de um coração de um cristão. É claro que nós, como seres humanos, nós podemos lidar com esses sentimentos todos. Mas, acima de tudo, é a ação de Deus. O seu filho é uma bênção na sua vida. Deus deu ele para você, para ele ser uma bênção na sua vida. Seja lá qual for a profissão que o seu filho ou a sua filha resolveu exercer neste mundo, o que é mais importante no coração de um pai, eu penso, e esse sempre foi um dos meus pedidos para o nosso Deus. Meus filhos poderiam fazer o que quisessem, seguir a profissão que quisessem, sendo uma profissão honesta, uma profissão que dê a eles o sustento necessário para a vida, eles poderiam fazer qualquer coisa. Mas que fossem cristãos, que fossem consagrados a Deus.
Nós temos e precisamos de cristãos em todos os setores da sociedade. E por mais que seja difícil nós pensarmos, nós precisamos de cristãos exercendo autoridade máxima em nosso país. Nós precisamos de cristãos no judiciário. Nós precisamos de cristãos em nossa prefeitura, no município onde moramos. Nós precisamos de pessoas honestas em todos os setores da vida, médicos, advogados. Mas nós também precisamos que um mecânico seja honesto. Porque senão você pode tomar um baita de um prejuízo se o mecânico conseguir te enganar. Então não importa no final das contas, seja lá qual for a profissão, e nós precisamos de todas elas para termos as nossas necessidades atendidas. Eu preciso de médico, preciso de mecânico, preciso do açougueiro, preciso de padeiro, precisa, enfim, de todas as profissões. E uma profissão serve ao outro. E quando o seu filho, acima de tudo, se ele não é pastor, isso não deve entristecer o coração de uma mãe ou de um pai. Mas se o filho é cristão, isso alegra. O pai deve louvar a Deus por isso. O pai deve louvar a Deus pelo fato dele ser cristão, dos filhos serem cristãos. Mas se eles não forem cristãos, se os filhos continuarem rebeldes contra Deus, se eles de repente falarem, eu não acredito mais nesse Deus, não tem problema. O filho continua sendo uma bênção para você. Deus te deu a responsabilidade de cuidar, de educar, de lutar por ele. Então não parem. Não parem de lutar pelos filhos de vocês. Mas continuem levando os filhos, ou levando Jesus ao coração dos filhos. Sempre. Pai e mãe nunca deixam de ser pai e mãe. Não é porque os filhos casam, que os filhos têm os filhos deles, que agora nós deixamos de ser pai. Não deixamos, essa responsabilidade nos acompanha. É claro que depois eles tomam as suas próprias decisões, mas a pessoa que vai chegar mais perto deles sempre será o pai e a mãe. Então sintam orgulho dos filhos de vocês. Olhem para os filhos de vocês como bênçãos de Deus. E louvem a Deus por Ele ter dado esses filhos e serem responsabilidade de cada um de vocês. Que belo testemunho que nós temos aqui, que belo texto nós temos em Coríntios. Vocês podem abrir o texto de Coríntios e ler todo ele, e vocês vão perceber que, na verdade, todos nós temos dons. E o fato de nós termos dons diferentes é isso que torna a nossa igreja, a igreja de Deus. É isso que torna a igreja de Deus tão viva, tão bonita e tão atraente para todas as pessoas. E ao mesmo tempo, as profissões que existem neste mundo também servem para nos auxiliar. São bênçãos de Deus. Que nossos filhos cristãos, eles estejam na sociedade, sempre exercendo a sua função, o seu compromisso com o espírito cristão, movidos pela fé e pelo amor ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Que eles usem o tempo que está sobrando, que o tempo que eles dediquem um tempo da vida deles para o reino de Deus. Não o que sobra, usei o termo errado, não é o que sobra, mas que eles dizem, assumo um compromisso e se consagrem em um momento, no intervalo ali que eles podem do trabalho deles,
para se dedicar ao Senhor, assim como fizeram os outros filhos da Lídia e as filhas também. Portanto, que Deus esteja guiando o seu lar, o seu coração como pai, como mãe e como filho, para que juntos, como família de Deus, nós possamos caminhar rumo ao céu. Que Deus nos guarde nesta fé, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos falar com o nosso Deus em oração e sempre é muito importante a gente lembrar de todos os pedidos e agradecimentos, e eles estão chegando aqui para mim. Quero lembrar de uma forma bem especial, como disse no início, lá do Afeganistão, esse grupo extremista, o Talibã, orar a Deus para que o Espírito Santo mude o coração de cada um deles e assim as pessoas também se consagrem ao Senhor. Nós temos aqui os pedidos que são os seguintes. Delmiro Antônio da Silva pede oração por toda a sua família. Clair Gessi Bortotti pede oração pela sua sobrinha Ângela Gessi Schmidt, que está em Brasília para fazer a prova do Revalida. Que Deus dê sabedoria a ela. Fábio Oliveira pede oração pelo seu amigo Dionísio. Geli Raese pede oração pelo aniversário de sua afilhada, Thaisa Bilker, que foi ontem. Catarina Flegler Yance pede oração pelo aniversário de matrimônio. Evelyn Eduarda Klippel Ferreira pede a Deus proteção por toda a família desse vírus. Também pede oração pela Júlia Souza Pagel, que está com coronavírus em Vitória, Espírito Santo. Nós queremos, irmãos, cantar o hino, e assim que terminar o hino, nós vamos falar com Deus em oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te somos imensamente gratos, Pai. Gratos pelos nossos filhos. Te somos gratos porque eles têm sido uma grande bênção na vida, na nossa vida. Te agradecemos porque os filhos também nos ensinam muitas coisas. Aprendemos com eles. Temos a oportunidade de crescer com eles. Porque eles têm sido uma providência do Senhor. Eles têm nos ajudado a enfrentar tantos problemas da vida. Quando a carga fica pesada, quantas e quantas vezes, pelo simples fato do nosso filho sorrir para nós, a carga fica mais leve. Nós encontramos motivos para continuar trabalhando, continuar ensinando, continuar conduzindo este filho no teu caminho. Agradecemos imensamente, Pai, porque podemos olhar para trás e dizer que os filhos que o Senhor nos deu são uma grande bênção. Esteja na vida de cada um, Pai. Esteja na vida de cada pai e mãe, para que saibam conduzir os seus filhos com todo o amor, com todo o carinho. Não queiram os pais transferir para os filhos o desejo de profissão que eles tinham na vida, para não sufocar os seus filhos, para não fazer com que os filhos vivam a vida dos pais, mas que os filhos vivam a vida que eles querem, vivam a profissão e exerçam a profissão que eles querem exercer. Mas que acima de tudo sejam cristãos, que através da profissão deles, eles tenham o necessário para viver e um coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles também. Agradecemos imensamente, Pai, pela nossa irmã e pelo grande privilégio. Nos alegramos com ela por ter 3 filhos pastores, mas ao mesmo tempo ela teve mais 6 filhos, incluindo as filhas, que foram uma grande bênção na igreja e são uma grande bênção no trabalho do Senhor. Continue, Pai, em cada lar, continue com cada família. E aqui nós nos unimos com o Delmiro, que está colocando a sua família na presença do Senhor. Nós oramos com a Clair Bortotti, que pede oração pela sua sobrinha Ângela Gessi Schmidt, que está em Brasília para fazer a prova do Revalida. Esteja com ela, Senhor, conduzindo ela nesse momento. Dê sabedoria para que ela possa fazer uma boa prova. Nos unimos com o Fábio Oliveira, que está pedindo pelo seu amigo Dionísio. Esteja com ele nos problemas que ele estiver enfrentando. Com a Gélia Aese, que está agradecendo ao Senhor pelo aniversário de sua afilhada Thaisa, que foi no dia de ontem. Agradecemos por mais um ano de vida que deste a ela. Nos unimos com a Catarina Flegler Yancey, que pede oração, agradece pelo aniversário de matrimônio. Continue dando a ela a tua sabedoria, sempre as tuas bênçãos, e que este casal continue sempre junto, sendo uma prova viva do teu amor e da tua compaixão. E que através da tua bênção, este casal possa animar o coração de muitos outros. Nos colocamos na tua presença com a Evelyn Eduarda Ferreira, que pede oração pede a tua proteção para toda a família do vírus, e também oração pela Júlia de Souza, que está com coronavírus em Vitória. Nos unimos com a Marcilene Alves Clipel, que pede oração pela família e para o pai Oséias Clipel filho, pelo avó Alfrida Bus, que mora em Colniza, no Mato Grosso, que está com Covid.
Pai amado, nós colocamos todas essas pessoas, nossos irmãos de fé, colocamos os enfermos, as viúvas, os órfãos, todos aos teus cuidados. Mas de uma forma muito especial, Pai, nós nos unimos em oração. Nós queremos de fato nos colocar de joelhos na tua presença, intercedendo, Pai, clamando pela tua misericórdia, pelo Afeganistão. Livra, Senhor, livra o teu povo das mãos desses opressores, desses inimigos do Senhor, que estão lá para liquidar com a tua palavra, querem acabar com a vida de todos aqueles que confessam a fé no Senhor Jesus. Esteja com este povo, com o seu povo. Esteja que o teu Espírito Santo esteja mudando os corações, que cada sangue vertido dos cristãos vire adubo, Pai, e que faça o teu reino crescer de maneira maravilhosa no Afeganistão, e que todo aquele país mude a sua forma de pensar e de agir. Mas ao mesmo tempo nós temos que nos colocar na tua presença com o mesmo espírito que Jesus se colocou naquela noite angustiante antes dele entregar a sua vida, quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice de sofrimento, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Portanto, como povo do Senhor, nós nos colocamos na tua presença e falando, e faça, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim nós nos colocamos na tua presença, Pai, entregando também o restante desta semana, o nosso trabalho, tantos lares onde há muita discórdia, há muita dificuldade de convivência entre esposo e esposa, pais e filhos, esteja sobre todos eles. Nós entregamos aos teus cuidados o trabalho do teu povo aqui neste mundo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que grande bênção do Senhor, que grande bênção do Senhor nós podermos nos colocar na presença desse Deus, saber que Ele estará sempre conduzindo a vida do seu povo. Quero aqui pedir de maneira muito especial que todos vocês, todos os cristãos, se coloquem na presença de Deus em oração, e vamos orar de maneira muito intensa pelo Afeganistão, pelos nossos irmãos de fé que estão lá sendo perseguidos e mortos. Que Deus assim esteja sobre todos. Apenas quero dar a vocês alguns recados, irmãos. Sábado de manhã nós teremos instrução de adultos às 8 horas da manhã. À noite nós teremos aqui o nosso culto. Ele será tanto presencial como também de forma online. E quero convidá-los para que ainda quem não se inscreveu em meu canal do YouTube, faça sua inscrição lá. Compartilhe sempre os links das mensagens, dos cultos, das devoções, das instruções de adultos. Tenho certeza que vocês estarão ajudando muitos irmãos através de uma palavra que vai chegar ao coração deles. Quero também dizer a vocês que a Casa de Apoio continua à disposição, tá? Sempre que precisarem vir a Cacoal a tratamento médico, o enfermo e um acompanhante sempre poderão estar usando a nossa casa de apoio. Ela está ali para atender a todos que necessitam. Que Deus assim esteja sempre guiando o trabalho dele aqui em Cacoal, como também na vossa congregação. Onde quer que vocês estejam, que
o trabalho da congregação de vocês possa sempre estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, um grande abraço a todos vocês, um grande beijo no coração. Fiquem com Jesus, não abandonem o caminho de Deus. Deixo com vocês aqui a bênção do Senhor cantada e depois mais um hino para nós concluirmos esse momento de louvor. Um grande abraço e até as próximas atividades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém. 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 É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou